No final de semana, no final da semana passada, eu me deparei com 2 cortes de participação, do Nicolas em 2 podcasts diferentes, que me chamaram a atenção, e a verdade, as pessoas me chamaram muito a atenção, e a gente pode colocar aqui, que eu acho que é a melhor coisa é a gente reagir junto. Bota aí o primeiro vídeo. Pelo que eu se eu tô falando besteira, eu não lembro, ou não sei, porque vocês não sentiam um apoio seu efusivo pelo Eduardo nos Estados Unidos. Só cede essa informação. Tem que decidir, né? Ou eu sou um cara relevante que só faz vídeo, ou aquilo que eu entro eu decido, né? Não dá pra ser os dois. Isso está decidido desde o início. O Nicolas é uma pessoa extremamente relevante. Ele não é um sujeito que só faz vídeo. Aliás, na última vez que eu falei do Nicolas aqui no programa, eu não só disse isso, que ele era um sujeito relevante, como diria que ele é a melhor voz da comunicação da direita no Brasil. Então, se a gente precisa se decidir, tá decidido. Ao mesmo tempo. Então fica difícil, né, Carioca? Quando você tá fazendo o seu trabalho, e aí os caras falam, só vai fazer vídeo, só vai fazer vídeo, e depois pede um vídeo pra cada um que eles querem. Então assim, os caras querem o quê? Confete? Eu não vou sair dando confete pra quem tá me impressionando. E assim, e a outra coisa... Já começa a ficar esquisito. Eu não vou jogar confete pra quem tá me pressionando. Você é o centro ou a causa é o centro? Deixa eu entender o que essa frase significa. Eu não vou chamar a atenção pro trabalho da Magnitsky o suficiente ou muito porque vocês estão me pressionando. Ué, mas a causa deixa de ser menos importante porque você está sendo pressionado? Quem é o centro? É a causa ou é você? É muito fácil de quebrar isso, é que eu não só publicizei o apoio da Magnitsky, como eu parabenizei publicamente o Eduardo, o Paulo Figueiredo, meu vídeo deu mais... E você também, com o Paulo Figueiredo, você brigou também, mais, ou não? Calma, vamos lá. É verdade. O Nicolas falou sobre a lei Magnitsky depois que saiu, depois que a gente conversou, porque foi necessário uma conversa. Ele teve o engajamento proporcional ao tamanho que ele tem? Ele tornou isso uma prioridade para ele? Não. Mas ele falou a respeito. Não, Paulo, tem um tempo que eu converso com ele, mas não... Enfim... Perguntaram se eu e o Nicolas brigamos. Eu e o Nicolas não brigamos. O Nicolas e eu não brigamos. Não houve briga, não houve treta, não houve xingamento, não houve nada. Eles têm um tempinho que não fala comigo, desde então a gente se falou brevemente. Mas não tem nenhuma briga, nenhuma animosidade, porque eu gosto muito dele, pessoalmente, apesar de achar que ele está acometido pela vaidade. Eu acho que as declarações dele demonstram isso. Mas vamos continuar aqui. Eu só acho que realmente esse tipo de coisa tem que ser muito bem avaliado, porque o próprio Alan mesmo, foram diversas, pra mim, bravatas que foram feitas com diversas coisas, e que, cara, não se cumpriu, e quem é o responsável por isso? Então vamos lá, eu nunca... Quem é o responsável por isso? Isso é muito interessante. Eu não sei exatamente quais foram as, segundo o Nicolas, bravatas que o Alan fez a respeito dele, mas quem é o responsável por isso? Essa é uma ótima pergunta. Porque eu posso dizer a vocês que eu acho que o responsável pelo que o Alan fala é o Alan. As pessoas muitas vezes pensam que senta uma reunião ou um grupo de WhatsApp ou qualquer coisa do tipo, o Eduardo com o Flávio, com o Alan, com o Kim Paim e etc, e que essas pessoas falam o que é decidido. Vamos queimar o Nicolas hoje? E todo mundo sai queimando o Nicolas. Vamos queimar a Michelle Bolsonaro? E todo mundo sai queimando a Michelle. Isso não existe. Isso não existe de tal maneira que, óbvio, que com o Eduardo eu tenho uma relação muito próxima e com o Flávio também falo bastante. Mas Kim Paim eu acho que eu falei 3 vezes na minha vida. O Alan é um sujeito que eu hoje em dia não falo mais. Não falo mais. Eu tive uma divergência grande com o Alan, e antes desse negócio do Nicolas, e eu não falo mais. O Eduardo não fala com o Alan com essa frequência toda que as pessoas imaginam. Então, assim, quem é o responsável por isso? Eu não sei, eu imagino que o próprio Alan. Você pode falar o que quiser do Alan, mas se dizer que o Alan não é independente, se vocês não conhecem o Alan dos Santos, desculpa. Você pode gostar dele, você pode não gostar dele. Mas o Alan fala o que ele pensa. Lá. Essa é uma característica dele que eu vejo como uma grande virtude. Eu posso não concordar, mas achar. O Kim Paim, eu não conheço o Kim Paim o suficiente, como eu falei. Eu acho que eu falei com o Kim Paim 3 vezes na minha vida. Ele pode dizer aí no programa dele. Eu acho que o Kim Paim nem gosta muito de mim. Eu acho, porque ele tem visões a respeito do Partido Novo que eu não compartilho, ele tem visões a respeito do liberalismo, eu sou muito mais liberal, ele é tretado com o Rodrigo Constantino, que é outro, esse também é meu amigo, e eu nem sei das tretas. Mas eu tenho uma visão muito mais próxima do Rodrigo do que do Kim. Muito mais próxima. Acho que com o Rodrigo eu tenho 90% de convergência, e com o Kim eu acho que a nossa convergência está no caso do Flávio Bolsonaro. Então, essa coisa louca de achar que existe, isso precisa ser dito. Eu tô vindo aqui porque eu acho que essas coisas precisam ser ditas, alguém precisa botar um basta nessas histórias. Isso é uma babaquice. E sei lá, eu nem vi o que o Alan falou sobre o Nicolas o tempo inteiro. Não vi tudo. Fiz parte de nenhuma negociação, conversa no exterior a respeito do plano que eles tinham, beleza? Nunca fui chamado e nunca estive presente. Como que eu vou entrar em algo falar? Na verdade, não é bem isso. Foi chamado, esteve presente, teve um evento, a gente tem uma foto junto. Eu devia ter separado o programa hoje. Nós temos uma foto juntos em Washington, Nicolas, quando você estava sendo chamado para as coisas. Você não foi chamado para as discussões dentro da Casa Branca, etc, simplesmente porque naquele momento você não tinha o que acrescentar naquele ponto. Assim como eu não sou chamado para várias coisas nas quais eu não tenho como contribuir. E isso acontece o tempo inteiro. Onde entendem que eu sempre falo isso, eu falo assim, olha, não tenho viadagem, me chamem aonde vocês achem que eu posso ajudar. Se eu não puder ajudar, não me chame. Pô, pelo amor de Deus. Eu tô implorando para não ter que ir no evento do Mar-a-Lago daqui a 2 dias. Por quê? Porque eu não tenho saco, eu acho muito chato. Mas, meu Deus, eu não fui consultado. Põe a mão na consciência. Quer dizer, agora a gente tem que fazer um plano sobre Estados Unidos, sobre algo que a gente nem imagina qual é a contribuição que o Nicolas possa estar. Ele sabia do que estava acontecendo, fui conversado com ele o que estava acontecendo, em todo momento o cara tem meu telefone, é meu amigo, vou pegar o telefone 100% das vezes que me ligou, eu falei com ele. Em alguns momentos, inclusive, para pedir para ele participar de articulação dentro da Câmara. Ele sabe disso, pode dizer. Não, mas não fui chamado. O que é isso, gente? Que porra é essa, um homem?
para as pessoas sobre algo que eu não tenho conhecimento a respeito. Cara, tem muita gente que me segue, que me escuta, que me ouve, e aí é o seguinte, eu vou falar sobre algo que eu não tenho domínio, que eu não faço parte. E outra coisa, se a pessoa acha Que você não tem domínio ou que você não faz parte? Qual é a parte do Alexandre de Moraes ter sido sancionado como violador de direitos humanos que você precisa de um domínio profundo para falar a respeito? Qual é a parte da pressão necessária em direção à anistia, que era o que o objetivo era esse, para que as sanções servissem como alavanca de negociação para a gente apostar na anistia ampla, geral e restrita? Qual é a dificuldade? Qual é o desconhecimento? Ah, não, mas eu não faço parte. As palavras são dele. Ou que eu não faço parte. Como não faz parte? O que é isso, gente? Pelo amor de Deus, as pessoas têm que botar a mão na consciência nas coisas que estão sendo ditas, prestar atenção. que um projeto só vai dar certo se eu estiver nele, então o projeto não é dele, não, o projeto é nosso. Tá. Porque se não se dá. É nosso? Não, o projeto é do Brasil, filhão. O projeto da Magnitsky não é do Paulo. Não é do Eduardo. O projeto das sanções ao Brasil é o projeto do Brasil. Imagina se alguém conseguisse. Todas as iniciativas das quais eu não participei, que alguém fez, eu fui lá e bati palma. Falei, porra, é isso mesmo. Não, mas eu não faço parte. O projeto é nosso, eu tenho que estar. O que é isso? Tem que fazer o quê? Todas as coisas que forem sido feitas agora, todas as iniciativas que forem feitas agora, ou o Nicolas é chamado para participar, ou então, já que ele não é o protagonista, ele não ajuda a comunicar. Mas, gente, o grau de egolatria no qual você precisa estar para ter chegado a isso é patológico. E falar isso publicamente, como se fosse nada demais. Tá certo, eu acredito teu, se der errado, eu acredito teu. E realmente alguém acredita que a Magnitsky não caiu, a Magnitsky caiu porque não teve o apoio de tweet, de parlamentar? Pô, é o último. Não, a gente acha, porque a gente ouviu isso dentro da Casa Branca, que uma das razões pela qual a Magnitsky caiu foi porque não houve união da oposição brasileira em torno deste assunto. Pelo contrário, alguns passaram a dizer que aquilo estava ajudando o Lula. Vários passaram a dizer em reuniões internas dizendo que aquilo estava ajudando o Lula. Então não é que a gente acha que a Magnitsky caiu por causa disso. A gente ouviu que um dos fatores que contribuíram com a queda da Magnitsky foi a falta da união da oposição em torno de um determinado caminho. Talvez a falta de união tenha sido porque nem todos eram protagonistas. E ninguém queria dar protagonismo, ou usando o seu termo, Nicolas, jogar confete pro Eduardo. O Trump tem um departamento de Estado disso. O Trump é um dos caras mais poderosos do mundo. O cara tem toda a máquina do Estado. Ele realmente vai depender de um apoio parlamentar aqui no Brasil pra poder. Então, assim, quem acredita nisso, cara? Quem acredita nisso são as pessoas que entendem disso, que você diz que você não entende. Justamente porque o Trump tem esse departamento de Estado, ele olha para o Brasil e fala: não há união em torno desse tema. Não houve. Não houve união, não houve apoio necessário. Ah, mas eu falei sobre o assunto. Essa não foi a sua prioridade. Assim como não foi a prioridade de vários outros. E por que não foi a prioridade? Porque não era um projeto nosso. Era um projeto do Eduardo. E Deus me livre o Eduardo ter o protagonismo em qualquer coisa que não seja eu. É a cabeça de alguns. Isso é horroroso. Isso é horroroso. Então, o senhor deve ter feito um tweet muito bom sobre o Nicolás Maduro para o Trump ter perdido ele. Então, a coisa não bate, ô Carioca. Então não tem chance de Maduro, vocês entrarem num consenso e voltar a se falar. Não, irmão, pra mim, mais uma vez, pra mim vão aparecer coisas. Ele disse, postou que vinha falar coisas de contratos de empresa, de família, meu. Enfim, as pessoas esquecem, cara, mas eu não. Eu realmente tô focado, cara. Imagino que ele esteja se referindo especificamente ao Alan. Eu só posso crer. Mas aí, parabéns pro Marvio Lúcio, pro Carioca, que é um dos caras mais brilhantes, né? O cara realmente é um gênio. E o podcast dele é muito legal. Parabéns aí, porque eu acho que ele colocou muito bem as perguntas. Mas aí eu ouvi isso, falei, nossa, será que eu tô ouvindo o que eu tô ouvindo? E vem uma segunda participação no programa do Ferri, que eu até prometi que eu ia participar, até agora não participei. Talvez esteja chegando o momento. Né? O Ferri, que era acho que a gente não tem os tweets antigos do Ferri aí, não, né? O Ferri é uma viúva, uma das viúvas muito tristes com a candidatura do Flávio. E continuo achando que o Flávio, apesar do Flávio estar disparando nas pesquisas, rejeição demolida, ele consolidando 98% do voto que era do Bolsonaro já, avançando sobre eleitores que o Bolsonaro não tinha. Ainda assim, o Ferri acha que o Flávio não tem a menor chance, que foi um erro. O Nicolas foi lá no podcast dele, e não tem nada de errado ele ter ido no podcast do Ferri, pelo amor de Deus. Mas postou, até eu tô dizendo que ele se voltar a me convidar, eu vou, mas ele postou esse vídeo aqui. O federal como Congresso. Segundo ponto, por que eu enfatizei que eu sou deputado federal por Minas Gerais? Porque essa campanha de agora presidencial, primeiro, eu não estou fazendo parte da formação, do planejamento da campanha presidencial, porque eu sei o que esses caras vão fazer, que é... E daí que você não está fazendo parte? O Nicolas tem que fazer parte do planejamento da campanha presidencial? Por quê? Por que o Nicolas tem que fazer parte do planejamento da campanha? Ah, não, eu não tenho. Mas se eu não fizer parte, eu não vou ajudar, é isso? A Magnitsky não deu certo, o Nicolas não apoiou como deveria. Isso cai. Assim, eu faço assim, cai, né? Porque, vamos lá, eu não só postei o vídeo sobre a Magnitsky, como eu publicizei e parabenizei Eduardo e Paulo Figueiredo. Deixei bem claro em vários posts, se não me engano, foram 5 que eu me solidarizei com o Eduardo, com o que estava acontecendo, com a perseguição. Só colocar lá no meu Twitter, Eduardo, que vai aparecer todos esses. 5 ao longo de um ano de trabalho não chega a ser também essa quantidade toda de engajamento, como eu disse. Posts. Então, eu ainda assim, por essa parcela, fui colocar como responsável por isso. O que eu sinto que eles podem fazer? O Flávio, o fulano de tal, não ganhou porque o Nicolas não encarou a campanha. A culpa vai ser minha. Mas eu tô deixando já, antes de mais nada, aqui algo bem claro. Mas peraí, vamos raciocinar aqui. A gente estabeleceu que você
Nicolas é o maior nome de comunicação da direita. Isso está estabelecido, isso é uma premissa estabelecida. Você pediu pra gente estabelecer, então está estabelecido. Não é simplesmente um cara que faz vídeo, não, é um fenômeno de comunicação. Tá? E não só de comunicação, um fenômeno de várias outras coisas. O Nicolas é uma das pessoas mais capazes que eu já conheci. Segundo ponto, que também está estabelecido. Nós temos uma campanha extremamente dura, extremamente difícil. Segundo as maquininhas, na eleição de 2022, nós perdemos aí por 2 pontos, 1 ponto e meio, seja lá quanto for. Então estamos, segundo todas as pesquisas, em uma eleição que vai ser decidida no Photoshop, como a gente brinca na linguagem do TURF. Né? E aí eu digo o seguinte, se o Flávio não ganha e o Nicolas não entrou de cabeça na campanha, fazendo comunicação, buscando engajar e buscando votos para o Flávio, não está estabelecido que o Nicolas terá, com certeza, responsabilidade nesse tema? Eu acho que é uma consequência lógica. Sim, se Nicolas não entrar na campanha do Flávio Bolsonaro e Flávio Bolsonaro perder as eleições, Nicolas terá uma parcela de responsabilidade sobre a derrota do Flávio Bolsonaro. Qual o tamanho da parcela de responsabilidade? Ora, o tamanho que ele tem. Então você que está em casa, você aqui, o Edu Peixoto, a Gisele, o Lamartine, a Marisa Alves, vocês, se você não fizer campanha para o Flávio e o Flávio perder, você terá responsabilidade sobre a derrota do Flávio. Qual o tamanho da sua responsabilidade? O tamanho da sua responsabilidade é o tamanho que você tem. Se eu estabelecer que você é o maior fenômeno de comunicação do grupo político do Bolsonaro, a sua parcela será gigantesca. Não adianta fazer head, dizendo, não, já estou tirando aqui a minha culpa, o meu da reta desde já. Não adianta, isso não funciona. Se o Flávio Bolsonaro perder a eleição, nós já sabemos quem é o a grande questão é que eu sou deputado federal por Minas Gerais. E Minas Gerais é a minha prioridade. Então, no primeiro turno, por exemplo, eu estarei em Minas. Ponto final. No segundo... Por quê? Por que Minas é a sua prioridade? Por que não o Brasil é a sua prioridade? A prioridade do Eduardo não foi São Paulo. A prioridade do Eduardo ao longo do mandato inteiro foi o Brasil. E isso beneficia maravilhosamente os eleitores de São Paulo. Veja a maluquice do que é isso. A minha prioridade é Minas. Então eu vou cuidar do meu. Tá bom, cuida do seu. E aí? E se o Flávio perde e o Lula tem um segundo mandato ou um quarto mandato? Como é que fica o Brasil nessa história? Por que a sua prioridade é Minas? Por que a sua prioridade não é o Brasil? Melhor, como fica Minas com essa história? Como está Minas hoje, com o Lula como presidente? Turno, e no primeiro turno, inclusive, o que aconteceu nas eleições municipais? Eu fui usado. Pô, muita gente que chega, me impressiona, o senador te liga, fala que, ó, apoia a pessoa de tal. E, cara, é muito difícil, porque eu sou um cara, velho, que, assim, eu sou de boa. Só que os caras usam isso contra mim. Não, foi usado. Posso até entender o que ele quer dizer. Eduardo foi usado por você? Eu me pergunto, quando você não era ninguém, o Eduardo foi lá, te botou debaixo do braço, como botou tantos outros parlamentares. Em 2022, o Eduardo sequer fez campanha pra si. Fez campanha só pros outros. Falou, já tô eleito, não se preocupa comigo, eu quero eleger uma bancada em São Paulo. E por isso que a gente teve essa bancada estelar em São Paulo. O Eduardo foi usado? Ou na política é assim? Tipo, após a fulano de tal aí, meu irmão, eu fiquei 40 dias praticamente fora de casa, com a minha filha pequena, e indo pra tal lugar, pra depois me fala. Se a maioria desses ligou, ô, Nicolas, obrigado aí, meu irmão. Ou, vem participar aqui comigo no projeto, que é o seguinte, na campanha esse cara me chamou, e a vitória dele depende do meu apoio, quer dizer que o projeto não é dele, é nosso, né? Então se o projeto é nosso... Ah lá, o projeto é nosso, de novo esse negócio, o projeto é nosso. Eu quero protagonismo. O projeto é nosso. Nicolas e Flávio Bolsonaro, a mesma coisa, o projeto é nosso, é deles. Imagina se eu falasse assim, não, Flávio Bolsonaro não está me ouvindo, então o projeto não é meu, o projeto é dele. Imagina. Por que eu não posso estar nesse projeto quando ele ganhar? Então a política, ela é uma política... Mas tem que estar no projeto quando ele ganhar. Aliás, a gente não tem nem recursos humanos para ter outra pessoa melhor do que você no projeto quando ganhar. Agora você precisa estar no projeto. O projeto, de novo, é pelo Brasil. Não é pelo Flávio. O projeto não é meu, não é seu, não é do Flávio, não é nosso, não é de ninguém. O projeto é do Brasil. O projeto é impedir a patocracia, é impedir que esses desgraçados que estão destruindo o país continuem no poder. Não tem espaço para essa viadagem, para esse protagonismo. Eu não consigo entender um negócio desse, gente. Coloquem na cabeça o que está acontecendo, o que vocês estão ouvindo. Isso é o que eu falei no início aqui do programa. É uma pessoa boa. É uma pessoa boa numa caminhada espiritual, como São João Cassiano diz, avançada, e que está sendo capturada por uma atitude que eu não consigo imaginar tão narcisista quanto a dos psicopatas. Tão narcisista quanto a dos psicopatas. Pode tirar o vídeo, Bruno. Agora, por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque, por incrível que pareça, para falar, pelo amor de Deus, nenhum projeto pessoal pode se sobrepor ao projeto nacional da eleição do Flávio. Se isso significar sacrifícios pontuais, que esses sacrifícios devam acontecer. E eu vou dizer a vocês, lamento. Sabe qual é o problema desses meninos? E eu não estou falando só do Nicolas, não. Eu estou falando de outras pessoas. O problema é que essas pessoas nunca trabalharam em nenhuma organização na vida delas. E eu digo a vocês que um partido político é uma organização. E certas atitudes dentro de uma organização são absolutamente inaceitáveis. Isso que essa menina em Santa Catarina fez, essa Ana Campanulo, absolutamente, em qualquer organização do planeta Terra, ela teria sido demitida. Ela podia trabalhar no Starbucks, no McDonald's, no mercado da rua. Qualquer emprego que essa pessoa tivesse tido na vida, e falta a esses meninos experiência de vida, qualquer um teria sido defenestrado. Existe hierarquia. O sujeito que está sendo candidato a presidente,
que foi escolhido, ungido para ser candidato a presidente, ele está hierarquicamente acima de todos os outros. E o pau pode quebrar internamente, mas o apoio precisa ser dado, é necessário. Se nós estamos nessa trincheira juntos, todos nós temos que fazer o máximo possível. No máximo possível, não tem alternativa. E se nós não fizermos o máximo possível, nós seremos parte do problema e teremos culpa, sim, caso Flávio perca. Se eu não fizer tudo o que eu puder, eu estou dizendo a vocês, eu sou honesto com o meu espectador. Eu fui honesto no primeiro dia. Primeiro Paulo Figueiredo Show desse ano, o Flávio começou com uma entrevista com o Flávio Bolsonaro e eu disse a vocês, a minha prioridade é eleger o Flávio Bolsonaro. Não está em igualdade qualquer projeto em Santa Catarina, onde quer que seja. Agora, não quero fazer parte disso. Tá bom, faz e rompe e segue o seu próprio caminho. Isso é legítimo, é o que a Carol Detone fez. Eu acho que o bolsonarismo é uma bosta na hora de comunicar as suas decisões, na hora de chamar as pessoas para conversar. Eu acho que o próprio Nicolas poderia ser chamado mais para conversar, sempre incentivei isso, continuo incentivando. Acho que sempre tem que chamar. Aliás, o Flávio tem conversado com o Nicolas bastante. Não dá para dizer que não está sendo ouvido, que não está conversando, não, que tá. Tô dizendo aqui para vocês no ar que tá. Mas talvez não com o protagonismo que ele gostaria de ter. Talvez. Talvez não com o protagonismo que ele devia ter. Agora, Carol Detone falou, pô, peraí, eu fui comunicado de uma decisão, sempre sem ter participado. Eu sou a maior liderança da política no Estado. Ninguém me deu a menor bola, eu vou sair fora. Não é justo. Eu acho que no lugar dela, eu talvez tivesse feito a mesma coisa. Isso aqui não é nenhuma discussão sobre se a articulação política vale a pena ou não, etc. Mas é um fato de que ou você está junto do grupo político ou você resolve sair. E se você está dentro do grupo político, você tem que jogar o jogo do time. E muitas vezes o jogo do time te prejudica. Você não pode ser o... Não vou, coitado do Neymar aqui, tá tão na baixa, mas você não pode achar que você é o Neymar o tempo todo. Que ou o time ganha com você sendo o artilheiro do campeonato, ou então não vale o time. Porque muitas vezes, por exemplo, às vezes a aliança sei lá, no Ceará é a melhor aliança para o projeto político nacional, é a melhor aliança para a prioridade, e não é a melhor aliança para você. Isso pode acontecer em Goiás. A melhor aliança. Porque o que vai acontecer? Não, pô, existe um jogo aqui nacional, que é importante para a eleição do Flávio, e que, pô, vai atrapalhar o interesse estadual. Isso vai acontecer no Rio de Janeiro, isso vai acontecer no Brasil inteiro. Não existe política sem isso acontecer. E o que você tem que fazer? Neste caso, você pode opinar, você pode falar, você pode conversar, mas no final das contas tem que obedecer à liderança ou romper. Qual o problema? O problema é que todo mundo que rompeu abertamente com o Bolsonaro se ferrou. Pergunta pra Joyce, pergunta pro Dória, pergunta pro Witzel, pergunta pra quem você quiser. Aqueles que se elegeram na onda do bolsonarismo e romperam, bateram de frente e romperam abertamente com ele, se ferraram. Então o que algumas pessoas passaram a fazer? Passaram a fazer o seguinte, não, elas agem tudo contra, mas no final dizem, não, estou com o Bolsonaro. E isso não dá. Esse não é o caminho. Eu falo, o meu ponto nessa história toda, já me detive mais do que deveria nesse assunto, o meu ponto nessa história toda é, parem de viadagem. A gente só tem uma coisa a ser feita. A gente tem que eleger o Flávio. Minas Gerais não é a prioridade. É importante, mas não é a prioridade. A prioridade vem de prio, né, de primeiro. Então a prioridade é o Brasil. A prioridade não é o Flávio por quê? Por causa do pessoa do Flávio? Não, a prioridade do Flávio é porque ele é o candidato ungido. Chegou-se à conclusão que ele é o que melhor representa o nosso movimento com chance de vencer a eleição. E vamos nos unir em torno dele, ponto final, e vamos fazer todos no limite do que a gente puder. Sem esse negócio de, não, mas eu não fui chamado, eu não estou sendo consultado. Imagina, que loucura isso, meu Deus do céu, gente. Botem a mão na consciência.